1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. À luz dessa passagem, nós vamos pensar sobre o tema A Vida Depois da Morte, o consolo e a esperança do povo de Deus. Oro para que o Senhor nos dê graça, oro para que Ele ilumine a nossa mente e coração, e a palavra do Evangelho possa trazer segurança, paz, conforto, esperança para nós que esperamos em Cristo. A passagem diz assim, 1 Tessalonicenses, a partir do verso 13 do capítulo 4. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois vós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Que o Senhor nos abençoe. A morte, irmãos, é uma intrusa na história dos homens. A morte não foi planejada. Ela entra como uma intrusa em nossa história. É por isso que Paulo disse, escrevendo aos Romanos, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte é o salário do pecado do homem. Adão vivia em plena comunhão com Deus, e ao pecar ele arruinou a si e a sua descendência. A morte, então, entra via pecado de Adão. E é por isso que a história do ser humano, a história da humanidade, é um rastro de morte. O salmista, no Salmo 89, verso 8, ele faz a seguinte pergunta, retórica e verdadeira: que homem há que exista e que não passe pela morte? Quem existe, quem vive e não passa pela experiência da morte? E é por conta dessa inevitabilidade que a morte causa pavor no ser humano. É o inimigo mais temido, e Paulo diz que é o último inimigo a ser destruído. Está em 1 Coríntios capítulo 15. O último inimigo a ser destruído é a morte. Esta morte provoca medo nas pessoas. É curioso como as pessoas reagem face à morte, face à realidade da morte. É notório, por exemplo, a posição ou a reação das pessoas em relação a esse fato. Luís XIV, por exemplo, o rei francês, que perseguiu com muita ira os protestantes na França, ele tinha pavor da palavra morte e proibiu por decreto qualquer pessoa de pronunciar a palavra morte perto dele. Mas morreu. E não morreu bem. Morreu sem Cristo. Esta é a pior das tragédias. Pois bem, como livrar as pessoas da tirania da morte? Só uma palavra, o Evangelho. Somente o Evangelho de Jesus Cristo traz ao homem a libertação da tirania da morte. E a morte deixa de ser este inimigo terrível para ser, para escândalo de alguns, um meio de graça. Quem já leu a poesia fantástica do Peregrino, de John Bunyan, o peregrino está caminhando da cidade da destruição para a cidade celestial. E ele tem que passar pelo rio. O rio é a morte. Quando o cristão atravessa o rio da morte, o que lhe aguarda do outro lado não é penumbra, não é escuridão, não é sono eterno, não é tormento, é o reino celestial. Razão pela qual Paulo disse, morrer é partir e estar com Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro, expressões que não apontam para temor, mas que apontam para a esperança. Embora nós todos possamos criados para a vida e não para a morte, nenhum de nós ouve falar ou deseja a morte. Nós somos criados para a vida, mas quando a morte chegar, para nós cristãos, para nós que temos a Cristo como esperança, não há necessidade de desespero. Ao contrário daquelas pessoas para as quais Paulo escreve.
o mundo no qual Paulo vivia. A carta que nós lemos, a primeira carta de Paulo, o apóstolo, à igreja em Tessalônica, Tessalônica ficava na antiga Grécia, na região ali da Macedônia, naquele mundo greco-romano helenizado. E os gregos, tanto quanto os romanos, eles tinham uma perspectiva completamente equivocada acerca da morte. Havia um desespero total. E ainda que alguns filósofos, como Sócrates, por exemplo, e Platão, especulassem sobre uma possível felicidade pós-morte, tudo era conjectura, não havia segurança. Eles até poderiam, como de fato alguns fizeram, ter as suas perspectivas sobre vida pós-morte, ou falar da imortalidade e tal. Mas com que base? Não havia base, era apenas uma especulação. Mas o povo, em linhas gerais, vivia em completo desespero. O que aguarda o homem depois da morte? E quando Paulo escreveu esta carta, ele escreveu para um grupo de cristãos em Tessalônica, uma cidade importante, que vieram dessa perspectiva ou dessa cultura, egressos dessa cultura, onde não havia esperança após morte. E Paulo escreve esta carta, como verso último que nós lemos, para consolação daqueles cristãos, para trazer alento, para trazer segurança, para trazer paz e esperança para eles. Por quê? Ao contrário dos gregos, que viam a história como cíclica e sem nenhum propósito, morreu, acabou, ou morreu é tormento eterno, Paulo diz que não. A história ela é linear e ela tem um propósito, que Deus está governando todas as coisas e que morrer não é deixar de existir. Morrer é deixar o corpo temporariamente e encontrar-se com o Senhor pelos portões da eternidade. Paulo, então, aqui nessa passagem, eu quero a sua atenção para meditar nesse texto, é como se ele fizesse o seguinte, ele abre as cortinas do futuro e olha o que nos aguarda pós-morte. Ele faz isso para que a igreja tenha esperança, porque cedo ou tarde você vai passar por essa experiência da morte. Você pode ignorar, pode achar que é ad eterno, mas cedo ou tarde, e algumas vezes é bem cedo, o Senhor chama homens e mulheres, adultos e crianças, atletas e pessoas enfermas. A morte é inevitável para todos nós. Mas o que esperar depois da morte? Alguns pontos ainda aqui, à guisa de introdução, nessa passagem. O primeiro elemento que me chama a atenção aqui é o seguinte, a desesperança daqueles que não conhecem a Deus. Desesperança é a marca deste mundo. Leia a carta de Paulo aos Efésios, ele diz que nós vivíamos sem Deus e sem esperança no mundo. Esperança não é otimismo, esperança não é a perspectiva de que a vida vai melhorar, não. Esperança tem que ter fundamento. E o mundo não tem real e verdadeira esperança. Razão pela qual o verso 13 diz assim, não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que a tristeza pela morte de um ente querido é comum. É comum. O que é antinatural é não entristecer-se pela morte de alguém próximo a nós. Então, o que Paulo está dizendo para aqueles cristãos que estavam debaixo de perseguição e que era muito comum em cada casa ter pelo menos um ou dois ou três que já tinham passado pela morte, em muitos casos, vítima da perseguição romana, Paulo disse, olha, eu quero que vocês, irmãos, em relação aos que dormem, e dormem aqui eufemismo para a morte, em relação aos que já morreram, eu não quero que vocês tenham uma tristeza como os demais. Quem são os demais? Aqueles que não têm a Cristo, que não possuem esperança. E o verbo tristeza aqui que Paulo usa é um verbo com intensidade. Paulo está falando o seguinte, que vocês não fiquem tristes continuamente, intensamente, que essa tristeza não seja crônica, porque não há motivo para isso. Se essa pessoa partiu no Senhor, ela está melhor do que você, porque ela já está diante do Rei, contemplando aquele que a amou e por ela quis morrer. Pois bem, os filósofos gregos não pensavam assim. A Grécia Antiga, os romanos não pensavam assim. E apenas para mostrá-los qual era a mentalidade dos gregos, nessa cultura para a qual Paulo escreve, deixa eu citar 3 pensadores deles, segundo William Barclay. Um deles, chamado Esquilo, disse, uma vez que o homem morre, não há ressurreição, acabou. Um outro, chamado Teócrito, disse, há esperança para aqueles que estão vivos, mas os que morrem estão sem esperança. E Cátulo disse, quando nossa breve luz se extingue,
há uma noite perpétua que deveremos dormir. Que coisa terrível! É para esse mundo sem esperança, que pensa que comamos, bebamos, que amanhã morreremos. É para este mundo temporal e limitado, sem nenhuma esperança, que Paulo escreve: não, a vida não termina no cemitério, a vida não termina no sepulcro. Nós temos a esperança do porvir. E aqueles cristãos egressos dessa cultura precisavam desse fundamento teológico para viver. Ao contrário do que alguns pensam, teologia é coisa muito boa. A boa teologia promove saúde. E aqueles cristãos perturbados por essas circunstâncias, emocionalmente fragilizados, precisavam ouvir isso. Não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. A sua vida não vai terminar no sepulcro. Há esperança pós-morte. E qual é a esperança do cristão, irmãos? Cristo Jesus, nossa esperança. Vamos repetir? Cristo Jesus, nossa esperança. Ele está vivo. A igreja se reúne todos os domingos para proclamar, declarar, confessar: o Filho do Deus vivo morreu, mas está vivo. E Ele é a nossa esperança. E a ressurreição de Cristo, como veremos, é a garantia de que nós também passaremos por essa experiência notável, maravilhosa. Ele ressurgiu dos mortos, ele é a primícia dos que dormem, diz a Escritura. Portanto, essa é a primeira orientação. A segunda, a tristeza dos que vivem sem esperança. Observe então o verso 13 ainda, ele fala essas orientações todas, observe o propósito: para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. A tristeza é filha da desesperança. Repito, a tristeza é filha da desesperança. Isso fica completamente claro quando você vai a um sepultamento, quando você participa de uma cerimônia fúnebre. Você percebe, às vezes, no mesmo cemitério está acontecendo simultaneamente vários ofícios fúnebres. Você percebe a diferença nítida, perceptível, tangível, visual, entre o sepultamento de um cristão e o sepultamento de um não cristão. O sepultamento de um cristão, a lágrima, a tristeza, a dor, a angústia, mas há esperança. Por isso nós podemos cantar no cemitério: hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Não é firula, não é filosofia vazia, é promessa do Deus vivo, e a prova é que o Cristo que ressurgiu diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que tenho nas mãos, disse ele para João, as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Ele é Senhor de todas as coisas. Comentando essa passagem de 1 Tessalonicenses 4,13, João Calvino disse assim: Paulo proíbe a eles de se lamentarem como os incrédulos, os quais dão livre vazão à sua tristeza. Portanto, consideram a morte como destruição final, imaginando que tudo quanto é tirado do mundo perece. O que ele está dizendo é o seguinte: o apóstolo Paulo, e aqui comentado pelo teólogo da Reforma: meus irmãos, não fiquem tristes como os que não têm esperança. Vocês estão proibidos de serem absorvidos por essa tristeza. Não, nós temos a esperança da vida eterna. E um terceiro elemento que baseia este fundamento: a revelação de Deus dá esperança. O verso 15 diz assim: afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Afirmamos a todos vós a palavra do Senhor. Paulo não está especulando, Paulo não está conjecturando, Paulo não está escrevendo a partir de devaneios, Paulo não pegou um livro de filosofia e começou a escrever algumas coisas que ele achava que seria correto. Não, é revelação. Paulo é um apóstolo de Cristo, inspirado pelo Espírito, escrevendo verdades sobre as quais nós podemos depositar confiança. O que Paulo vai escrever agora, nesse momento aqui, sobre a vida pós-morte, nós podemos confiar. São palavras fidedignas, porque são revelação de Deus por meio dos seus santos apóstolos. Quando nós falamos de morte, cada religião tem a sua perspectiva. E nós respeitamos, nós vivemos num Estado democrático, as pessoas têm o direito de emitir sua opinião. E nós também, de emitir a nossa com segurança. Mas a Bíblia nada fala de purgatório, por exemplo. A Bíblia nada fala sobre a reencarnação.
e práticas muito difundidas no nosso país, por exemplo, entre algumas religiões, o que a Bíblia fala é que depois da morte segue-se o juízo. É o que a Bíblia fala. E nós precisamos crer nisso. O destino do cristão não é o sepulcro. O destino do cristão é a eternidade. Ouçam o que Paulo escreve ainda nessa carta, no capítulo 1. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aqui está o fundamento do cristão. Cristo destruiu a morte. Esse é o paradoxo. Por meio da sua morte, a morte foi morta. A morte fere o cristão, mas não o mata. Em que sentido? O cristão jamais experimentará a segunda morte, porque essa morte física, todos nós vamos passar por ela. Mas a morte eterna, que aguarda aqueles que negam o Evangelho e que se mostram impenitentes diante da boa notícia do Evangelho, esta morte eterna, a segunda morte, não há esperança para o homem que atravessa os portões da eternidade sem a justiça de Cristo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o nosso bendito Salvador, Salvador de todo aquele que crê, Salvador de todo aquele que renuncia os seus pecados e confia tão somente em Cristo, para todos nós que cremos em Cristo, esta morte pode nos ferir, mas nunca jamais nos tirará da presença eterna do Senhor, porque Ele destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ditas essas palavras, eu queria considerar com vocês algumas verdades que esse texto traz para nós sobre as âncoras da nossa esperança, os fundamentos da nossa esperança. A primeira delas é esta aqui, a segunda vinda de Cristo. Essa é uma doutrina escarnecida pelos incrédulos, até cristãos a desprezam, pessoas fazem piadas sobre a volta de Jesus Cristo, mas tal como ele veio uma primeira vez, voltará. Haverá o segundo advento, e quando ele vier, não mais para anunciar esperança, mas para consolidar o seu reino, será um dia de alegria para aqueles que o reconheceram Senhor e Salvador, mas um dia terrível para aqueles que rejeitaram a boa notícia da graça de Deus. Os versos 14 e 15 dizem assim, capítulo 4, porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ele está colocando a condicional, se você crê que ele morreu e ressuscitou, pois bem, da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o quê, irmãos? O retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Essa palavra para retorno aqui é uma palavra técnica no Novo Testamento. É uma palavra que os teólogos estão bem familiarizados, é a parousia, é o retorno. Os autores do Novo Testamento, para descrever este retorno, ou segundo advento, usaram essa palavra técnica, porque parousia era usada basicamente para anunciar a vinda de um imperador, de um rei, de uma autoridade. E agora eles dizem, afirmam com segurança, que o Rei dos Reis voltará. Ele virá, e a Bíblia diz que todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Nós cremos no retorno triunfal do Senhor. E a igreja, ela é esta agência do reino anunciando a todos que o Cristo que foi morto, o Cristo que ressurgiu dos mortos, o Cristo que foi assunto aos céus voltará com poder e glória e todo olho verá. A segunda vinda de Cristo, o retorno triunfal do Senhor, é base, fundamento para a nossa alegria e esperança. Quando Pedro escreveu nas suas cartas, ele falou a vós que amais a volta do Senhor, expectativa do encontro com aquele que é o nosso bendito Salvador. E à luz desse retorno triunfal, algumas verdades são importantes serem consideradas aqui. A primeira delas, não é a alma que dorme na hora da morte, mas o corpo. 2 Coríntios 5,8 diz, sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Quando a pessoa
passa pela experiência da morte, o seu corpo desce à sepultura, quem dorme não é a alma, o que dorme é o corpo. A alma já está na esfera da eternidade. E a Bíblia tem alguns exemplos disso. Por exemplo, na parábola contada pelo próprio Cristo de Lázaro e o homem rico. Lázaro era alguém que esperava na misericórdia de Deus, e aquele outro homem se ufanava das suas glórias, e ambos morreram. E a Bíblia diz claramente que aquele homem que vivia com pompas e glórias neste mundo foi para o Hades, para um lugar de tormento e sofrimento. O corpo desceu à sepultura, mas o homem de imediato seguiu uma destinação que não foi nada agradável. Um outro exemplo, agora positivo, o ladrão arrependido ao lado da cruz, quando ele clama pela misericórdia de Cristo, ao contrário do seu amigo que permaneceu impenitente, a palavra de Cristo foi: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Aquele homem, o corpo dele desceu à sepultura, e o corpo dele ainda aguarda a ressurreição, mas o corpo, a alma, já está com o Senhor, naquilo que o próprio Cristo chamou de o seio de Abraão. Uma linguagem metafórica para mostrar que o crente, quando morre, não fica em um lugar de penumbra, mas já na presença do Senhor, aguardando o retorno triunfal dele, para então experimentar esse corpo incorruptível e cheio de glória. Paulo fala que morrer é partir e estar com Cristo. Uma segunda verdade, a partir da volta de Cristo, os mortos em Cristo estão na glória com Cristo. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com quem? Com Cristo, o que é infinitamente melhor. Ou seja, todos aqueles irmãos queridos nossos que já partiram estão com o Senhor. Estão com o Senhor. É a Bíblia que diz isso. Paulo, nessa perspectiva, ele dizia: olha, eu estou meio que constrangido, eu não sei. Meu desejo é partir, estar com o Senhor. Não é partir para dormir eternamente. É para estar com o Senhor, consciente. Mas vou trabalhar ainda pela causa do Evangelho. Viver é Cristo, morrer é lucro. Essa era a perspectiva do apóstolo Paulo. Me lembro de uma história contada por um dos pregadores, muito curiosamente, acho que o McCheyne, quando ele, pregando sobre essa temática da ressurreição, do encontro com o Senhor, disse que um homem abordou um outro senhor, cristão, ambos cristãos, e o cumprimentou, expressando assim os seus pêsames pela morte da sua esposa, e disse: olha, eu lamento profundamente pela perda da sua esposa. E aquele homem conscientemente disse: olha, eu não perdi a minha esposa. Quando você perde algo ou alguma coisa, é porque você não sabe onde essa pessoa, essa coisa está. E eu sei onde minha esposa está. Ela está ao lado do Salvador. É evidente que a gente não precisa reprimir ninguém a usar essa expressão pela perda de um ente querido e tal, mas a consciência a pessoa não está perdida. Nós sentimos a perda no sentido de que a presença não está mais entre nós, mas ela não está perdida, ela está bem encontrada, está com Cristo ressurreto. A segunda verdade, a terceira verdade, os mortos em Cristo virão com Cristo em glória. O verso 14 diz: porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Toda esta miríade de homens e mulheres lavados no sangue de Cristo, que já estão com o Senhor, no retorno triunfal, virão com ele. O que o autor de Hebreus chama de Assembleia dos Santos na Glória. William Hendricks, uma autoridade no Novo Testamento, um biblicista muito respeitado, disse assim: o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também ressuscitará dentre os mortos os que pertencem a Jesus. Ele os compelirá a virem com Jesus do céu, ou seja, ele trará do céu suas almas, de modo que possam reunir-se rapidamente, num piscar de olhos, com seus corpos, e assim partem para encontrar com o Senhor nos ares, a fim de estarem para sempre com ele. Nós cristãos cremos que aqueles que morrem no Senhor já estão com ele e voltarão com ele, quando seus corpos experimentarem a ressurreição. Esta é uma mensagem bíblica, densa, confusa para alguns, rejeitada por outros, mas profundamente necessária para um tempo em que as pessoas perderam de vista essas gloriosas verdades. As pessoas pensam que o céu é uma espécie de local de almas desencarnadas, de fantasmas que ficam perambulando pelo céu o dia inteiro com roupas brancas e tocando harpa sem ter o que fazer.
Alguém, olhando para esse cenário absolutamente estranho ao que a Bíblia ensina, disse que o céu seria muito chato se assim o fosse. Nós não seremos almas desencarnadas no céu, mas o nosso corpo que descerá à sepultura experimentará a ressurreição. E essa é a outra verdade. Os vivos não terão nenhuma vantagem em relação aos mortos em Cristo na segunda vinda do Senhor. O verso 15 diz que certamente não precederemos os que dormem. Essa era a preocupação daqueles cristãos. Vocês têm que entender, nós precisamos entender que aquela geração de cristãos aguardavam a volta de Cristo. O próprio Paulo fala sobre isso. Então, qual era a mentalidade deles? Se nós estamos aguardando Jesus Cristo voltar, e se os nossos parentes morreram, como eles vão ficar? Eles não vão experimentar este evento triunfal, a volta de Cristo. E Paulo diz então, olha, os que morreram no Senhor não vão ficar em desvantagem nenhuma, muito pelo contrário, eles vão ressuscitar primeiro para o encontro com o Senhor. Os corpos experimentarão a ressurreição primeiro. De modo algum precederemos os que dormem, ou seja, não há nenhuma preocupação, necessidade de ansiedade em relação àqueles que partiram. Repito, estão numa condição melhor do que nós, se morreram no Senhor. A ressurreição precederá o arrebatamento, e vamos falar sobre isso. Uma segunda verdade que é âncora da nossa esperança, além da volta de Cristo, é esta: a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. O verso 16 em particular diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e o que acontecerá? Leiamos juntos. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós lemos duas passagens. A primeira disse que o Senhor virá juntamente com os seus, aqueles que já estão com Ele. Agora o corpo que está na sepultura experimentará a ressurreição. Lembremos sempre, morrer não é deixar de existir. Tecnicamente, a morte é separação temporária do corpo e da alma. A alma entra na eternidade e o corpo aguarda a ressurreição. Nós cremos na ressurreição do corpo. Você lê o Credo Apostólico, os documentos preciosos da nossa fé, que não pertence à Igreja Romana, mas é de todo verdadeiro cristão, documento da nossa fé. Uma das últimas partes do Credo Apostólico diz: nós cremos na ressurreição do corpo. A Bíblia está dizendo isso. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora observe algumas verdades sobre essa doutrina da ressurreição dos corpos. A doutrina da ressurreição dos corpos era rejeitada pelos gregos. Os gregos não acreditavam nisso. Quando Paulo esteve no Areópago, em Atenas, o berço da filosofia, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, o que eles fizeram? Qual foi a reação? Uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Os gregos tinham uma perspectiva completamente equivocada em relação ao corpo. O corpo era a prisão da alma. O corpo era um local onde a alma estava acorrentada. E você deveria usar e abusar do seu corpo, porque isso não teria nenhuma implicação para a sua alma. E agora vem Paulo falando da ressurreição, eles não aceitavam isso. Tanto é que os saduceus, que foram altamente influenciados pelos gregos, judeus saduceus, eles não acreditavam também na ressurreição do corpo. Essa mentalidade não é cristã. O corpo foi criado por Deus e o corpo experimentará uma ressurreição, tal como o corpo de Jesus Cristo. Quem ressuscitou em Jerusalém, naquela madrugada bendita de domingo, não foi um fantasma, foi um corpo. E quando ele apareceu naquela casa trancada e se dirigiu a Tomé: Tomé, toca aqui. Veja. Toca nas mãos, toca aqui no meu lado. Testifica. Não disseste tu, se eu ver o Senhor? Eu preciso ver para crer nessa expressão? Então veja, toque. E então Jesus, o ressurreto, é um corpo físico, diferente, glorioso, mas é um corpo. Nós cremos na ressurreição do corpo. Segundo elemento, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Se cremos que Ele morreu e ressuscitou, esta é a base da nossa perspectiva, da nossa esperança em relação à ressurreição do corpo. O grande teólogo americano, Edward, disse assim: não podemos crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição dos salvos, visto que a ressurreição de Cristo é o penhor e a garantia da nossa ressurreição.
Então nós cristãos, nós proclamamos, Cristo ressurgiu, e tal como ele ressurgiu, nós também vamos passar por essa experiência. E agora, é um mistério. Quem pode falar com propriedade, com segurança, como será esse corpo? Não sabemos, mas temos alguns sinais ou algumas evidências disso, em particular na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E Paulo diz algumas coisas bem interessantes lá. Eu vou ler na versão King James. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado em um corpo natural, contudo ressuscita em um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Paulo está falando que esse corpo que um dia, como a Escritura afirma desde o livro de Gênesis, do pó vieste, ao pó retornarás, esse corpo experimentará corrupção na morte. Ele descerá à sepultura. Mas esse corpo é como uma semente. Ele está lá. Mas na ressurreição, ele nascerá um novo corpo. Na volta triunfal do Senhor. Warren Wiersbe, um grande pregador, disse assim, talvez o melhor comentário que eu já tenha lido sobre essa passagem. Paulo compara a ressurreição do corpo humano à planta que nasce de uma semente. A flor não é idêntica à semente plantada. E, no entanto, há uma relação de continuidade entre as duas. O corpo é a semente plantada no solo e o corpo da ressurreição é a flor que nasce dessa semente. De modo que seremos reconhecidos. Quando o Senhor ressurgiu dos mortos, era o Senhor. Diferente, um corpo glorioso. De modo que até alguns dos discípulos não reconheceram de imediato, mas depois viram, é o Senhor. Nós precisamos meditar sobre essas gloriosas verdades da Escritura. Outra preciosa verdade, a ressurreição dos mortos se dará na segunda vinda de Cristo. O verso 16 diz, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A expressão aí, ordem, voz do arcanjo, ressoar da trombeta, todas linguagens metafóricas para apontar o seguinte, este evento vai acontecer simultaneamente ao retorno triunfal do Senhor Jesus Cristo. Ele virá mediante a sua palavra de ordem. Essa expressão aqui é uma expressão militar. Quando um alto comandante dá uma ordem, todos obedecem. O Senhor virá mediante sua palavra de ordem. Ele tem autoridade para isso. O apóstolo João escrevendo na sua carta, no seu evangelho, capítulo 5, versos 28 e 29, olha o que diz então Jesus, segundo João. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Palavra de Jesus Cristo. Então a vida não termina no sepulcro, muito pelo contrário. Quando ele voltar, a Bíblia diz que o mar devolverá os seus mortos, ou seja, não importa onde o corpo está sepultado, ou mesmo se foi, de certa medida, desintegrado, haverá ressurreição do corpo. Uma outra verdade, o Senhor virá mediante a voz do arcanjo. A voz do arcanjo aqui é uma figura de linguagem para mostrar que os anjos celestiais, as miríades celestiais participaram deste evento glorioso, ressoar da trombeta de Deus, tem relação com as profecias do Antigo Testamento, tem relação com o livro de Apocalipse, as profecias apontando o retorno triunfal do Senhor. E ele voltará, diz o texto, ao ressoar da última trombeta. Olha o que diz Paulo aos Filipenses, último verso dessa parte. Vamos ler juntos? Palavra maravilhosa, palavra de Deus para nós. Filipenses 3, a partir do verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Aguardamos. Nós aguardamos. E Pedro diz, ainda que alguns a tenham por tardia, ainda que alguns homens escarneçam, ele voltará. Há uma expressão contada pelo próprio Jesus, uma ilustração muito interessante. Ele compara a volta dele aos dias de Noé. Ele mostra que Noé é um personagem real, não é um mito. O dilúvio é um fato histórico.
E ele diz assim, olha, o retorno do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Como eram nos dias de Noé? As pessoas casavam-se, davam-se em casamento, tinham seus relacionamentos interpessoais, viviam como se Deus não existisse, até que veio o grande dilúvio, e só se salvaram então Noé e a sua família. Assim será a vinda do Filho do Homem. Quando as pessoas continuarem vivendo suas vidas como se Deus não existisse, ignorando esse tempo, que é o tempo da graça, o tempo do Evangelho, o tempo das boas novas de salvação, quando menos se esperar, virá o Filho do Homem. Virá como um ladrão, sem aviso prévio, repentinamente. Dia de alegria para os salvos, dia de terror para aquele que ignorou a boa notícia do Evangelho. E Paulo, então, com muita consciência, propriedade, cheio do Espírito, diz, a nossa pátria está nos céus, irmãos, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e Ele vai transformar o nosso corpo, esse corpo de humilhação, esse corpo passivo de doença, esse corpo passivo de morte, para ter um corpo semelhante ao dele. Que corpo é esse? Paulo diz, um corpo imortal e incorruptível, um corpo semelhante ao corpo de sua glória. Nenhum teólogo pode dizer como será especificamente cada pormenor desse corpo, mas o fato é, será um corpo diferente. E o padrão e o modelo, o paradigma, é o corpo ressurreto de Jesus Cristo. Terceira âncora da nossa esperança, nesta vida depois da morte, o arrebatamento da igreja. Tema tão polêmico, tema tão controverso, sobretudo depois que o dispensacionalismo, que é uma corrente escatológica, ganhou praticamente o pensamento da igreja moderna, e muitas pessoas pensam na volta de Cristo no arrebatamento como dois eventos distintos. Não vou ter condições de examinar detidamente isso, mas observe o verso 17. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, ele está falando da perspectiva de que ele vai estar vivo. Os que morreram aguardam a ressurreição, vão ressuscitar primeiro. Nós, os vivos, Paulo acreditava que ele estaria vivo no retorno do Senhor, pelo menos nesse momento. Mas ele também passou pela experiência da morte. O corpo de Paulo aguarda a ressurreição, e o apóstolo Paulo já está com o Senhor. Seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com eles nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Essa expressão aqui, seremos arrebatados. Essa palavra é bem interessante, porque significa, entre outras coisas, literalmente, esse ser tomado repentinamente para o encontro com o Senhor nos ares. Essa expressão, no entanto, por conta da influência de um homem chamado Scofield, que escreveu uma Bíblia não, ele comentou uma Bíblia que leva o nome de Bíblia Anotada. Então você tem várias notas de rodapé, e ele popularizou uma corrente escatológica que afirma que Cristo vai voltar apenas, ou melhor, os crentes fiéis serão arrebatados misteriosamente, e vai ter um segundo tempo, uma segunda oportunidade para os crentes meio lá, meio cá. Sumiu, cadê? Ih, arrebatamento. É bem misterioso. Tanto é que lançaram uma série de filmes, de livros e filmes deixados para trás, e vendeu muito. Os editores também, cristãos, ganharam bastante dinheiro com isso. Bem estilo Hollywood, né? Então vai ter uma volta, um arrebatamento invisível, para dar uma segunda chance àqueles que não estiveram preparados, e então Jesus voltaria, dando a oportunidade nesse tempo para outras pessoas. Na minha leitura e perspectiva, um equívoco completo. Como um pastor amilenista, não vou explicar o que significa isso, nem precisam saber. Eu creio que a segunda vinda de Jesus será única, visível, audível e gloriosa. Essa expressão arrebatar significa arrebatar rapidamente. É a mesma expressão que Filipe estava pregando em um local e de repente Filipe foi arrebatado e agora estava em outro. É algo rápido. É arrebatar pela força. É um texto que aparece lá em João também, que diz que foi arrebatado com uma mão forte. Significa arrebatar para um novo lugar. Significa arrebatar do perigo. Essas são as expressões que são usadas no verbo arrebatar no Novo Testamento. De modo que esse arrebatamento vai ser rápido, vai ser por uma força maior do que nós mesmos, para um novo lugar e arrebatar do perigo, do juízo que virá sobre a terra. Lucas 21, a partir do verso 25, no chamado Apocalipse de Jesus, né, nos livros sinóticos, diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas.
sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão no mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque vossa redenção se aproxima. Então se verá o Filho do Homem numa nuvem com poder e glória. Em outra passagem diz assim: todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. De modo que a igreja, aqueles que estiverem vivos, passarão por essa experiência do arrebatamento. Se morrer até lá, pode ficar tranquilo, porque a alma já está com o Senhor e o corpo experimentará a ressurreição, é o que Paulo está dizendo aqui. E a última e gloriosa verdade diz respeito à eternidade com o Senhor. Eu acho essa imagem linda. A reunião extraordinária dos salvos, dos remidos, o incontável número de todas as nações, tribos, línguas e raças, diante do eterno Filho de Deus, do nosso Salvador para sempre, não na perspectiva de monotonia, não, mas de um estado de glória e alegria plenas, para sempre com Ele. O verso 17 diz: logo em seguida nós, que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro, que palavra linda, o encontro com eles nos ares. E assim estaremos com Cristo até quando, gente? Para sempre, para sempre. É por isso que Pedro diz: olha, bem-aventurados sois vós, na sua primeira carta, capítulo 1, porque vocês não viram, mas amam o Senhor. Vocês ainda não tocaram nele, mas vocês se alegram nele com alegria indizível e cheia de glória. Um dia nós veremos face a face o Senhor, face a face o nosso Redentor. Que experiência gloriosa para os crentes, para os fiéis, para os salvos, esse encontro maravilhoso. Esse encontro tem duas características. Primeiro, é um encontro glorioso. Essa expressão que aparece para reunião, para encontro, era o dizer respeito ao encontro de uma pessoa muito importante, a um dignatário às grandes cidades. E as pessoas tinham um encontro com aquela autoridade especial. E aí Paulo usa essa expressão: nós estaremos com ele, um encontro glorioso com o Senhor Jesus Cristo. Marcos diz: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, os eleitos, dos quatro ventos, da extremidade da terra até as extremidades dos céus. Todos estaremos para sempre com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fico pensando, e outro dia escandalizei uma senhora, eu não sei nem se devo contar isso. Vocês estão assim, o que o pastor falou, que escandalizou a senhora? Mas não é nada demais, não. Eu disse: bem, nós estávamos conversando sobre essas questões do evangelho, eternidade, vida após morte, e essa pessoa não é cristã. E ela tem uma leitura completamente, ou diametralmente oposta à nossa, como cristãos. E na conversa ela diz: mas não tem garantias disso, vida após morte, só está escrito num livro, e como é que você pode confiar num livro? E começou esse debate se a Bíblia é a palavra de Deus e tal. Aí, no determinado tudo da conversa, diz: bem, se eu não fosse cristão, eu tiraria a minha própria vida. Ela olhou assim: que isso? Não faz sentido. Será que a vida é só isso? Que vida miserável é de uma pessoa que não tem a perspectiva da eternidade. Vocês lembram daquela história que eu contei de um filósofo alemão sentado numa praça, depois de pesquisar, estudar, refletir, tantas leituras, ele está lá numa praça e o guarda vai fechar a praça. As praças europeias, via de regra, são fechadas, tem um horário lá, e o guarda chega, aquele homem está lá, olhando para o nada, e o homem diz: Senhor, quem é você? E o filósofo, não reconhecido pelo guarda, disse: meu amigo, eu daria tudo para saber quem eu sou, completamente perdido. Quanta gente assim, miserável essencialmente. Lê a história da filosofia. Quanto mais se estudava, mais miserável era a vida de muitos desses filósofos. O Sartre dizia que o homem é uma bolha vazia no mar do nada. Não faz sentido. O Nietzsche dizia que a vida é um completo absurdo, é uma ruga no universo.
Agora, se o homem levar a vida as últimas consequências, é só isso mesmo. Se não tiver esperança de que fomos criados por Deus e para Deus, do que vale a vida? E aquela senhora ficou escandalizada comigo, mas disse, não vou tirar minha vida, porque eu encontrei a vida, e a vida é Cristo. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Para o ímpio, diz o profeta, não há paz. Alegria passageira, efêmera, depende de circunstâncias e situações, mas no fundo, na alma, não pode existir alegria e paz verdadeiras, porque só o Evangelho garante isso. E quem é crente, quem tem um temor do Senhor, quem tem a paz de Cristo, sabe que isso faz toda a diferença. Olha o que está escrito na carta aos Hebreus. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Portanto, à luz da Escritura, reencarnação, purgatório, segunda chance pós-morte, essas coisas todas não têm respaldo na Escritura. Meu amigo, você só tem uma vida. Depois que você passar pelos portões da eternidade, você vai comparecer diante de Deus e prestar conta da sua vida. E quando a Bíblia encoraja os pregadores, aqueles que ensinam a Escritura a falar essas verdades, é por amor àqueles que a ouvem. Porque o que está em jogo é o nosso destino eterno. Portanto, é fundamental o homem considerar o destino da sua alma. Em um cemitério, acho que na Polônia, num muro tinha uma inscrição, acho que vai aparecer aí na tela, isso mesmo. Olha só, que mensagem à porta de um cemitério. Pare e pensa, amigo, quando aqui passares. Como estás hoje, estive eu outrora, e estarás um dia como estou agora. Prepara-te, pois para o mesmo caminho estás indo. Isso aqui é serenidade. Mas os homens vivem como se não passassem pela experiência da morte. E de repente, quando alguém morre subitamente, diz, caramba, mas acontece. Porque nós não temos gerência da vida. Razão pela qual é em vida que o homem precisa encontrar-se com Cristo, reconciliar-se com Deus por meio de Cristo, para quando passar pela morte, a morte seja um meio de graça, seja o rio pelo qual ele atravessa e encontra-se lá a cidade celestial. 1 Pedro capítulo 1, versos 3 e 5, penúltimo texto que eu vou ler com os irmãos. Olha que mensagem maravilhosa, esse texto é lindo demais. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pedro está exaltando a Deus pela garantia que nos é dada por meio de Cristo, de que nós temos uma herança incorruptível, imarcessível, cheia de glória, não por mérito nosso, mas por graça e misericórdia da parte dele, preparada para revelar-se no último tempo. E esse último tempo está se aproximando a cada dia mais próximo. Palavra do Apocalipse, Evangelho, palavra de João no Apocalipse, diz assim, palavra de esperança para os cristãos. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É uma outra realidade, uma outra condição, é um outro elemento na existência do ser humano, agora na eternidade, para sempre com o Senhor. Eu encerro mostrando para vocês uma imagem muito curiosa de um personagem da história a quem eu aprecio muito. Esse é o funeral de Churchill, o Lorde da Guerra, o primeiro-ministro britânico, certamente o maior estadista do século XX. Um aristocrata, criado numa família abastada, mas por razões circunstanciais, ou por uma cultura da época, ele foi, na verdade, criado por uma governante, uma senhora cristã que lhe doutrinou na fé. E ele aprendeu as sagradas letras com essa senhora. Embora ele não tenha sido, digamos, um cristão muito piedoso ao longo de toda a sua vida, ele morreu no Senhor. E quando já estava se avizinhando aí a sua morte, ele deixou claro para aqueles que estavam mais próximos a ele, que ele gostaria que se fosse cantado o hino Vencendo Vem Jesus. E ele escreveu em um dos seus diários, eu creio na ressurreição dos mortos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte,
A vida não termina no cemitério, no sepulcro. Nós precisamos lançar toda a nossa esperança em Jesus Cristo. Vencendo vem Jesus. Se você estiver vivo, você cristão, você será arrebatado para estar para sempre com Ele. Se você morrer antes do retorno triunfal de Cristo, você já estará para sempre com Ele. E o seu corpo aguardará a ressurreição. Não são palavras elaboradas por um pastor ontem, na esquina da história da igreja. Não. São palavras do Evangelho que nós podemos crer e confiar. Fora do Evangelho, tudo que existe é especulação, firula filosófica, sem nenhuma base e sem nenhuma segurança. Nós cristãos, ao longo desses séculos todos, nós afirmamos, nós cremos na ressurreição do corpo, nós cremos no retorno triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos versículos prediletos do Churchill era esse aqui. Paulo a Timóteo na segunda carta. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. Vamos ler juntos? Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. Nunca nos esqueçamos de Cristo. Assim como Ele ressurgiu dos mortos, nós também vamos nos encontrar com Ele ressurretos. Glória a Deus por isso. Vamos ficar em pé. Nós vamos exaltá-lo com um cântico de louvor. Sugeri aqui aos irmãos da música que nós cantássemos, formando aqui um grande coral, este hino da nossa tradição. Enquanto eles se aproximam, vou ler com os irmãos o hino. Já refugie a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. E as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. E por fim, entronizado, as nações hão de julgar. Todos, grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido vem Jesus. Vamos Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol